Então vamos para o próximo exemplo então, Jackson, para a gente poder ir para níveis superiores, é isso? Esse é do nível superior. Então aqui o exemplo que o Jackson está colocando, hoje no cargo de enfermeiro. Tá? Então um enfermeiro que foi admitido lá em 1991, tem bastante tempo de casa também, né? Tem uma jornadona grande aí. Então qual que é o salário desse trabalhador hoje? Então o salário dele é para 200 horas, então é um enfermeiro 8 horas, e o salário base dele hoje é R$ 352,40, que é o salário, mais uma vez, da tabela municipal que está em vigência. A gratificação de biênio desse trabalhador é 48%, porque ele faz tempo que está. Então ele está desde 1991. Então a gratificação de biênio dele chega a ser de R$ 1.513,15. Tá? Então é um valor considerável pelo tempo de casa que ele tem, que chega a ser aí 32 anos. Então é um tempo de 32 anos que ele tem na prefeitura, e por isso que ele ganha 1.115 de biênio. Isso representa 48% na somatória de 3 em 3, tá? 1.513, desculpa. E ele tem, além de tudo, ele tem uma gratificação de 8 horas, que é uma gratificação de carga horária. Essa gratificação de carga horária, como nós já estamos falando para todos os cargos que têm essa gratificação de carga horária, o nosso jurídico, nós enquanto dirigentes sindicais, nós já fomos atrás, nós já pesquisamos, nós já vimos súmulas do TST, nos colocamos à disposição por um bom tempo para tentar encontrar a questão de não permitir a incorporação. E não existe essa premissa, até então, da incorporação, de não poder incorporar esse valor de carga horária, porque ele é considerado como salário. O que não pode ser considerado como salário são as funções gratificadas por local de trabalho, por algum tipo de atividade específica. Isso não dá, isso não foi incorporado. Mas a questão da gratificação de carga horária, ela foi incorporada. Então, para quem tem gratificação de carga horária, sim, está incorporado e ele vai fazer parte do novo salário. Mas se viesse, vamos pensar bem especial para a enfermagem, mas se viesse o piso hoje, nós íamos mudar de 352 para 4.750 e ia ter mais 1.272. Não. O que a prefeitura já sinalizou para nós lá atrás que ia acontecer era fazer a somatória de tudo aquilo ali, tirando o biênio, porque não tinha ideia de plano de cargos, ia ser tirado o biênio de fora, ia ser somado só o 352, mais o 1.272, mais o 1.272,64, ia dar um valor de 4.300 e alguma coisa. Como o piso é 4.750, o que o servidor ia ter de aumento ia ser um complemento de R$300 para chegar no 4.750. Então não ia ter um salário base de 4.750 mais o 1.272 de carga horária, porque eles iam somar como salário. E a prefeitura, quando faz esse tipo de coisa com total certeza, é porque eles têm também uma fundamentação específica jurídica, e isso nós tentamos defender para se manter de fora, mas não houve aceitação da comissão e da prefeitura em si para manter de fora, porque todos os cargos de nível superior, tirando as 4 horas, têm uma gratificação de carga horária. Então, o que eles justificaram é pela questão do impacto financeiro que ia causar se deixasse esse valor de fora, sendo que eles podem incorporar no salário. Então, esse enfermeiro, neste caso, hoje sem o plano de cargos, ele vai somar o salário dele de 8 horas, ou 6 horas, ou 4 horas não tem, mas é 8 horas e 6 horas, que é R$ 352,40. A gratificação de biênio dele é 48%, lembrando que isso vai variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas, eu por exemplo tenho 3%, porque tenho pouco tempo de casa, mas tem gente que tem 48%, né? Então 1.513,15. E a gratificação de 8 horas é 1.272,64. Para 6 horas, se não me engano, a gratificação de carga horária é 933, uma coisa assim. Então esse servidor, nessa condição, ganha hoje bruto, sem somar, se tiver função gratificada, não soma a insalubridade e não soma também a questão do vale alimentação. Esse trabalhador, não somando esses vencimentos que eu falei para vocês, ele soma um salário hoje de R$ 5.938,19. Então esse é o salário que ele ganha hoje. Como é que vai ficar ele com o plano, professor William? Isso, então, pegando, né, a mesma referência de biênio ali, 48%, a mesma referência da carga horária, 8 horas diárias, que é 200 horas que está ali, com esse biênio que ele tem, colocando lá naquela tabela que a gente já vai mostrar, ele vai ficar com um salário base ali de R$ 7.622,36. Então, colocando ali o comparativo, né, Jackson, vamos colocar ali o comparativo, só para a gente ver ali a questão o salto que ele dá. Claro, lembrando que esse enfermeiro, ele tem 48% de biênio lá, então 32 anos de prefeitura. Então está sendo valorizado esse servidor também, que tem todo esse tempo de casa, né, que tem ali
48% de referência de biênio. Então, esse reajuste no salário desse servidor, desse enfermeiro ali que a gente pegou como exemplo, ele vai ter um reajuste ali de R$ 1.684,17. 28%. Então, mais um servidor aí que seria no mínimo aí 6, 7 database para ele poder pegar esse reajuste que com o plano de cargos ele teve de 1.684. Claro, a gente enfatiza, né, colocando que a referência dele ali é uma referência de 48%. Então, olha lá dentro da tabela para o enfermeiro 8 horas. Então, vai lá na última coluna, biênio, porcentagem, achou lá o 48%, correu a linha, vai até lá na coluna do A, da referência A, e achou lá nível 17, 7.622,36, que vai dar aquela diferença ali de mais de R$ 1.000, né, Luiz? Até o Luiz aqui é enfermeiro, pode até colocar ali a questão do exemplo dele, como ele já abriu a folha dele mesmo ali, para ver essa diferença e ver o tempo a diferença ali da referência do biênio. A mesma coisa acontece, é o que a gente fala hoje. Então, qual que é a diferença minha desse enfermeiro que tem 32 anos de casa? Eu tenho pouco tempo de casa, então eu cheguei agora. A minha referência biênio é 3%. Então, eu caio lá no nível 2, lá na coluna A. Coluna A, nível 2, 3% de biênio. O meu salário vai sair de 4.333, que é o mesmo salário hoje que o enfermeiro de 32 anos, que está há 32 anos ganha. Vai sair de 4.300 e alguma coisa para 4.892,50, que eu que tenho tempo pouco de casa, né? Agora, quem tem mais tempo, esse enfermeiro, vai lá para 7.622,36, porque ele é referência 48%, tem 32 anos de casa. Então, ele vai ter uma vantagem muito maior que eu, que acabei de chegar, né? Então, a progressão, na verdade, vai ser a minha jornada dentro da prefeitura para chegar também nesse valor de biênio ali que ele chegou com esse tempo, tá? Então, cada servidor tem uma referência, isso é importante deixar bem claro. O servidor lá do nível 17 é um que tem 48%, 32 anos de casa, e o servidor 2 ali no nível 2, que sou eu, que tenho muito pouco tempo de casa, né? Fiz 3 anos agora, porque eu tô na referência 3%, quando eu fizer 4 anos, que vai ser esse ano que vem agora, daí eu vou para 6%, daí eu pulo de 4.892 para 5.039, se não existisse qualquer tipo de reajuste. Reajustando no que vem, a minha database, o meu biênio, o meu aniversário de biênio é no mesmo mês da database. Então, ano que vem, em maio, a partir do momento que nós negociarmos com a prefeitura a nova database, o meu salário muda já. Ele não vai ficar 5,39, ele vai ficar no reajuste da database do ano que vem. Então, ele vai para 5, vamos pensar lá, 5,100, 5 alguma coisinha assim, tá? Porque reajusta a tabela inteira. Isso é uma coisa bem importante lembrar, e já aproveitando que eu estou nessa tabela, em especial para essa categoria da enfermagem, que no piso salarial que ainda não saiu via lei federal, esse aumento, esse reajuste que é previsto pelo plano de cargos, não é previsto na lei federal, tá? Então, lá na lei federal tem um veto, que é o último artigo, que se não me engano é o artigo D, que fala que esses valores que foram preconizados, que é o que foi conseguido agora para a enfermagem aqui via plano de cargos, ele não vai ser reajustado. Então, para sempre o enfermeiro vai ganhar aquele valor, né? Agora, num plano de cargos, ele já tem uma diferenciação, porque daí ele ganha 3% sempre, e a cada database, né? A cada 3% a cada biênio que ele faz, e todo ano tem database. Então, esse é o diferencial principal, tá bom? Então, o que mais, Jackson? O que mais, professor Léo? Quer falar mais alguma coisa? A gente enfatizar ali a questão ali o pessoal está perguntando ali, né? A gente até não ia estar interagindo muito, mas tem muitas perguntas em relação a onde encontramos o plano de cargos, o PDF. Então, tá no Facebook, você pode deixar no Facebook nos comentários, você pode deixar lá nos comentários no chat do YouTube, e também se você quiser entrar no site da Câmara e procurar lá no site da Câmara Municipal de Ponta Grossa, você entra lá em projetos, né, vai projetos em trâmite lá, e vai estar lá também todos os PDFs dos 5 planos que foram protocolados lá, e com as tabelas lá, o Theo Jacques colocou lá, então lá no site da Câmara vai estar lá o projeto de lei, de ordinária e tal. 126 a 130, professor Léo. Exatamente, do 126 ao 130. Então você vai colocar lá em arquivos, lá tem arquivos anexos, clicou lá, vai baixar o PDF e você vai ter acesso à tabela importante de todas as categorias. Lá vai estar todas as categorias. É importante você, que nem a gente está falando do enfermeiro, é você ir lá no nível superior, achar a tabela da saúde, nível superior, e procurar lá para você não olhar, por exemplo, numa tabela errada. Todas as tabelas estão nominais lá, nível superior, carga horária 8 horas, e você vai 8 horas, 6 horas,
4 horas, quem é nível superior que tem 4 horas também tem as tabelas. Então você vai lá, encontra, né, a tua referência de biênio na tabela correta, para você também não ver de forma equivocada. Isso aí. Bom, então em relação às tabelas, gente, era isso que nós precisávamos falar com vocês. Nós tentamos deixar o mais claro possível como é que faz como é que cada um se encontra dentro da tabela ali, porque estava tendo muita dúvida mesmo em relação ao que levava em consideração, o que soma, o que não soma. Então, é basicamente aquilo que a gente falou. Nós estamos falando hoje só de salário base. Não estamos falando de funções gratificadas, de chefia, nada. É só aquilo que vai compor para você se enquadrar dentro daquela tabela, que é salário base, mais biênio, e se você tem gratificação de carga horária. As outras gratificações, funções gratificadas e de chefia não vão entrar para cálculo, vale alimentação não entra para cálculo, insalubridade não entra para somatória de cálculo de composição de salário base. É só esses 3 itens que eu falei para vocês. Gratificação de carga horária para quem tem, geralmente a nível superior, salário base, que é o que é preconizado pela lei municipal, e biênio. Vê lá a referência biênio e joga na tabela. E complemento salário mínimo também, que o Jackson bem lembrou aqui, que também tem que somar para quem tem o complementinho, porque não chega em 1.302, que vai para 1.320. Mas é aquele complemento que tem lá, tá? Então esse complementinho também soma. À medida do possível, como eu já falei no começo, nós estamos tentando sanar as dúvidas. Não é possível a gente conversar um por um e fazer o enquadramento de um por um, porque é muita gente ligando e mandando mensagem nessa última semana, tá? Mas assim que nós possamos responder, nós vamos ter o maior prazer de responder a cada um de vocês, mas não garantimos que seja de imediato, então pode demorar, pode, enfim, passar batido alguma coisa ali, porque nós temos uma demanda muito grande de mensagem chegando, tá? Mas à medida que nós formos conversando ao longo dessa semana e semana que vem, nós vamos tentar explicar mais, vamos estar dedicados a poder ajudar cada um de vocês a entender melhor para onde que vai dentro da planilha, dentro da tabela, do plano de cargos ali da sua categoria em especial.